Então, a gente está estudando a Bíblia e para facilitar o entendimento, porque tem gente que está na igreja há muito tempo, mas não consegue entender o todo. Então, nós temos na Bíblia o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é a história do povo de Israel. Começa com a criação do mundo e a história do povo. Ele vai, leva o Egito, sai do Egito, Deus dá a lei, e pá, divide em tribo, entra, conquista a terra, fica em Canaã. Vem então a Babilônia, leva eles para lá, depois vem a Pérsia, leva ele para cá, termina o Antigo Testamento assim. Só que a Bíblia, como nós temos o Antigo Testamento atualmente, ele não está dividido em ordem cronológica, então você fica quicando na história. Você lê aqui o livro, o pessoal entrou na Terra Prometida, de repente você vem aqui, do nada, o livro de Esther, que ele está vinculado ao final da história do povo de Israel. É quando o pessoal está voltando no Império Persa. Então, aqui para poder ser mais didático com vocês, a gente está pegando a Bíblia e vamos estudá-la em ordem cronológica. Por isso o livro de Gênesis, depois foi Jó. Porque Jó, ele foi uma pessoa que viveu no mesmo período, o período era patriarcal. Porque ele não cita Moisés, ele não cita a lei, ele não cita nenhum dos 10 mandamentos, então nos leva a crer que ele era contemporâneo de Abraão. Agora então, para que você fique sabendo, nós vamos entrar dentro da ordem cronológica. Né? Entrou Jó aí na parada, mas aí agora vem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Todas essas histórias, elas estão atreladas, o Êxodo começa com a saída do povo, né? E ali a parada no Monte Sinai. Vem Levítico, que Levítico, então, o Senhor está dizendo como é que o povo deve proceder, como é que é essa aproximação a Deus, quem serão as pessoas que serão os sacerdotes e por aí vai. Levítico, o povo está acampado diante do Monte Sinai. Tudo de Levítico, o povo está ali, ele não saiu dali, ok? E Levítico, ele leva esse nome, Levítico, por causa da tradução do hebraico para o grego. Porque ele dá muita orientação à tribo de Levi, que foram as pessoas selecionadas, por exemplo, aqui no culto, a pessoa que fica no CB Kids, ele teria que ser da tribo de Levi. Quem toca teria que ser da tribo de Levi. Quem prega teria que ser da tribo de Levi. Foi assim. Então, só para você entender, eram 12 tribos, mas as coisas relacionadas ao Senhor, ao relacionamento, ao templo, e óbvio que dos levitas nem todos participavam. Algumas famílias eram direcionadas. Então, a família do Luiz vai cuidar da recepção, a família do fulano vai cuidar do CB Kids, a família e assim por diante. Então, a gente vem agora e vai Gênesis, Êxodo, Levítico, que nós vamos estudar hoje, depois Números, é quando a galera já sai do Monte Sinai. A galera sai do Monte Sinai e vai começar a andar, vai conquistar algumas terras, porque eles estão indo em direção a Canaã. Então eles vão lutar contra os Moabitas, os Amalequitas, os Amorreus, eles vão lutando para ir conquistando a terra. Eles estão subindo agora o que seria pela Jordânia, eles vão subindo até chegar em Jericó, que fica no norte. E aí eles vão descer conquistando a terra. E aí o último livro do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, é Deuteronômio. Quando então Moisés vai morrer, Deus permite que ele suba no Monte Nebo, né? Nós fomos lá, e você então consegue avistar a terra de Israel. Deus diz, você verá a terra, mas você não vai pisar na terra porque você me desobedeceu. E aí então Moisés vê e morre, e o povo ali então, Moisés faz 3 discursos ali, falando sobre como o povo deve proceder, e ele faz uma lembrança de tudo aquilo que aconteceu. O livro de Levítico vai falar de como nós devemos nos aproximar de Deus. Quem quer se aproximar de Deus aí, diga amém. Então, a gente tem que saber como, né? Só que no curso desse negócio, no curso da história, da religiosidade, da história do cristianismo, nossa, criou-se muitas regras para você se aproximar de Deus. O próprio livro de Levítico, quem leu o livro de Levítico aí, levanta a mão. Maravilha, é um livro complicado, né? É um livro complicado, é um livro às vezes ali que ele é firme com algumas coisas. Por quê? Porque ele não deu só leis religiosas. Ele deu leis religiosas, leis morais, leis espirituais e leis comportamentais. Ele deu todo tipo de lei ali. Então, aprender a se relacionar com Deus é o que a gente mais precisa.
conseguir entender como é que eu chego até a presença de Deus. E hoje em dia existe uma diversidade. Então você vai falar com um cara que é pentecostal, para poder chegar a Deus, você tem que falar em língua, tem que subir montanha, tem que não sei, senão você não chega, né? E aí o outro vai dizer, não, você tem que pegar, você tem que ler a Bíblia. Então as pessoas criam regras, isso complica demais a forma como eu posso me aproximar de Deus. Na maioria das vezes a nossa vida está uma desordem. E o que eu faço, pastor, para me relacionar com Deus? A essência do livro de Levítico está pautada numa palavra: obediência. Obediência, obedecer às regras. Então a gente vai aprender como é que nós vamos nos relacionar com Deus. Então, quando você olha essas coisas, você vê que o nosso Deus é um Deus que coloca as coisas em ordem. Você pega o livro de Gênesis, é a formação do mundo e a formação do povo de Israel. Deus escolhe a nação de Israel através de Abraão. O livro de Êxodo, ele vai pontuar o chamado de Moisés, a libertação do povo do Egito, e vai dar ali a lei geral, os 10 mandamentos. Levítico, ele vai tratar sobre a lei sacerdotal e como se fosse um manual litúrgico. Como é que funciona o culto? Como é que vai funcionar essas coisas? Ele dá todo esse procedimento. Quem leu, não é isso? Então você vai pegar o sangue, corta o cordeiro, pega. Então foi ungiu, quem seria o sacerdote, pegou o sangue, botou na ponta da orelha, botou na ponta não sei do que. Então nas 4 pontas do altar dos chifres. Então uma série de coisas, porque Deus estava mostrando que Ele é quem governa todas as coisas. E Ele está ensinando o povo a se relacionar não da forma como eles estavam acostumados. Primeiro eles não tinham, os deuses dele eram os deuses egípcios. Então Deus está mostrando que ele é uma outra forma de ser Deus. Quando ele vira para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você mate Isaac, que você ofereça Isaac para mim em sacrifício. Foi difícil para Abraão? Foi, mas ele estava acostumado a isso. Porque lá da Caldeia, de onde ele veio, Babilônia, Ur dos Caldeus, era prática, era normal você matar o seu primeiro filho e oferecer ele como sacrifício. Então Abraão, só que quando Abraão vai matar o filho, Deus fala: eu não sou igual os deuses que você conheceu. Eu sou um Deus da vida, eu não sou um Deus da morte. Então Deus sempre pontuando essas coisas. O livro de Números é o povo no deserto. Então é água saindo da rocha, as coisas vão acontecendo no deserto, né? Então é construído o tabernáculo, a gente vê isso no livro de Êxodo. O tabernáculo, as medidas, as coisas, como ela funciona, usei imagens, inclusive, do tabernáculo lá que a gente visitou, os utensílios do templo, e agora Levítico vai dizer para que serve cada coisa. Qual a finalidade, o pão que fica à mesa da propiciação, cada pão precisa pesar 2 quilos, né? 2 quilos. Sabe por que ele tinha que pesar 2 quilos? Não podia ser 1,8 kg? Sabe por quê? Não sei. Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus, né? 2 quilos de pão. Aí ver que Deus estava com fome, né? Então, o tabernáculo ele foi construído dessa forma, né? Então, ali há uma separação de Arão, né? Porque você tem os levitas, que eram as pessoas que serviam. Nem todos os levitas serviam. Quem são os levitas? Jacó teve 12 filhos. Dentre seus 12 filhos, Ruben, Gad, Efraim, tal, teve um filho que se chamou Levi. Por isso, levita. Esse filho aqui, Deus escolhe a família dele, que era a família de Moisés. Arão era irmão de Moisés. Deus escolhe, então, os levitas para serem as pessoas responsáveis pela coisa do templo. Então, a família do Maurício é o cara que ia levar a Arca da Aliança. A família do Toninho é o cara que vai levar o troço, né? A família do Kleber é o que vai desmontar a tenda. E assim por diante. O livro também vai citar 5 festas que os judeus celebravam. A festa da Páscoa, que significa passagem, né? Libertação. A festa do Pentecostes. Então você vê que o Pentecostes, negócio de baixar o Espírito Santo, falar em língua, o Pentecostes é do Antigo Testamento Levítico, né? Ele já celebrava a festa do Pentecostes, que são 50 dias após a festa da Páscoa, né? Ou chamada também festa das semanas. A festa das trombetas, o dia da expiação, é quando o sumo sacerdote ia pedir perdão pelos pecados do povo. Então, dos pecados comunitários, é como aqui na CB Rio. Você chega e cada um pede perdão pelo meu pecado. Perdão porque eu fiz isso, porque eu dei um tapa naquele cara, porque eu peguei, levei o dinheiro daquele outro, fiz aquilo. Ok, são pecados individuais. Aí esses pecados as pessoas pegavam um animal e tinha uma regra.
Porque tinham várias formas de holocausto. Então eu pegava aquele animal, era a oferta para perdão de pecado, era para tirar a culpa, era para pedir perdão. Então eu oferecia esses animais ali em sacrifício para essas coisas todas. Eu estava falando isso e aí fugiu. Tabernáculo, não sei o quê. Hã? Isso, perdão dos pecados. Bora, dá uma dica. Isso, as festas. É isso, pronto. Então o que acontece? Está falando de pecado individual, pecado comunitário. Então é como se eu pegasse agora, juntasse todo mundo aqui, e eu vou entrar na presença de Deus agora, e vou pedir perdão pelos pecados de cada um de vocês. De todo mundo aqui. Vou pedir perdão pelo pecado de todo mundo. Agora, se o pecado de vocês for feio, se liga, malandro, for feio, aí eu morro, fulminado ali. Era assim. Era assim. Por isso que a roupa do sumo sacerdote, que a gente encontra em Levítico, ela vai ter um sino. Um sino. Um sino e uma romã, um sino e uma romã, um sino e uma romã, né, que é uma fruta. E aí o que acontece? Esse sumo sacerdote fazia, sacrificava, ele entrava então no Santo dos Santos, aquela cortina aqui, ninguém pode entrar, ali a Arca da Aliança. Eu entrava aqui e tal, fazia todo o ritual, acendia o incenso, o pá chegava aqui, pegava o sangue, oferecia com perdão do pecado. Então eu estou andando, o pessoal está ouvindo aqui, tlim, plim, plim, tlim, plim, tlim, plim, 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 tlim, plim, catapolvo, morreu. Então pronto. Tanto que a Bíblia fala, amarra uma corda no pé do cara. Está na Bíblia. Morreu, não entra, que sentar é fulminado também. Então puxa o cara para fora. Aí você puxa ele. Né? Na hora que ele parar, se ficar plim, 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 Deus aceitou o nosso perdão do pecado e bola para frente. Né? Então, esse era o dia da expiação. E também a festa dos tabernáculos, né? Que o povo, então, para entender o tempo que eles passaram acampados no deserto. Então, eles celebram isso até hoje. Os caras dizem, tem essa festa lá, por exemplo, a gente fez a data que a gente vai viajar para Israel em setembro, a gente puxou a data exatamente para não cair na festa dos tabernáculos, porque senão fica tudo muito caro, né? Porque vai tudo que é judeu do mundo inteiro para lá. Abra sua Bíblia em Levítico, capítulo 11, verso 45, existem alguns versículos que nós chamamos de verso-chave, né? Ou seja, é o versículo que passa a ideia central daquilo que o livro anseia nos ensinar. Você vai encontrar em Levítico muita palavra, né? Perante o Senhor, diante da presença do Senhor. Então é uma palavra que você vai encontrar mais de 60 vezes no livro de Levítico. E essa forma de se relacionar com Deus. Levítico 11:45 diz, eu sou o Senhor, que os trouxe do Egito a fim de ser o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Vamos orar? Deus, que o teu Espírito Santo possa, com absoluta liberdade, falar aos nossos corações, através da tua palavra, que nós sejamos tocados pelo poder do teu Espírito. Fala conosco de forma graciosa, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Levítico é o terceiro dos 5 livros do Pentateuco que compõem os livros chamados A Lei de Moisés. Existia um rito dos rabinos em ler 54 sessões que eram divididas os 5 primeiros livros chamados Pentateuco. 10 das 54 sessões, elas se encontram exatamente no livro de Levítico. O nome dele no hebraico é I-Chamou. Chamou, como se fosse Deus chamou. Depois, quando traduziram para o grego, ele ficou sendo chamado de Levítico, porque ele dava orientações muito forte à questão dos membros da tribo de Levi. Então, como eu disse, não eram todas as pessoas que trabalhavam, todos os levitas, algumas famílias. Quando Davi, por exemplo, vai lá em Crônicas buscar a Arca da Aliança, que tinha sido levado pelos filisteus, quando ele vai buscar a Arca, ele levou pessoas que eram da família dos levitas, mas eles não eram autorizados a pegar a Arca. E quando o cara bota a mão na Arca, o cara é fulminado, porque Deus falou que não é para botar a mão. Então Deus, ele funciona de uma forma onde ele espera da nossa parte posicionamento e obediência, né? Então os sacerdotes tinham várias responsabilidades e o objetivo era ensinar o povo a distinção entre o que era puro e o que era impuro. O que era santo e o que não era. Você vai encontrar no livro de Levítico, por exemplo, se um homem e uma mulher for pego em flagrante adultério, os dois serão levados para fora e serão apedrejados. Serão mortos.
É assim o livro de Levítico. Por quê? Porque Deus estava instituindo leis morais, então não podia dar espaço para determinadas coisas. Ele tinha que ensinar um povo que vivia de uma devassidão. Ele tinha que ensinar essas coisas todas. Então você vai encontrar, não terá marcas e sinais no corpo, que as pessoas dizem que é tatuagem. Não pode ter tatuagem, isso é baboseira. Não sou teólogo, né? Então eu falo assim, eu não tenho tatuagem, eu não gosto de tatuagem. Agora eu não posso dizer que a Bíblia diz que não pode ter tatuagem. Aí é mentira, ok? Então, a tatuagem não é o que a marca, é o que você vai fazer na tatuagem. Você quer agredir seu pai? Você quer, o que você vai tatuar? Então, é esse só o cuidado. Então, não sou contra, não sou a favor, muito pelo contrário. Então, Deus fez uma promessa a Abraão que incluía 3 pontos específicos e um objetivo que era universal. Ele prometeu a Abraão um povo, ele prometeu a Abraão um relacionamento de bênção, de aliança, e prometeu a Abraão uma terra. Foi as promessas que Deus fez a Abraão. No livro de Levítico, ele vai tratar basicamente sobre a segunda dessas 3 promessas. Ou seja, um relacionamento de bênção e aliança com Deus. Então, como é que eu me relaciono com Deus? Eu disse para vocês que o sangue é vida. Se o sangue coagular, você morre. Se você morre, você morre. Se você perder o sangue, você morre, né? Então, o sangue é vida. E isso vem desde o povo de Israel e antes do povo de Israel. Qualquer sacrifício para você chegar a Deus exigia o derramamento de sangue. Se não houvesse derramamento de sangue, não tinha como você chegar. Era o meio sacrificial de conseguir favor ali, né? Então essa obediência prática, né? Deus estava ensinando como o homem deveria proceder com isso. Só para você entender, existiam 5 tipos de ofertas diferentes. Existia o holocausto, quando você queimava o animal inteiro. Existia oferta de manjares, oferta pacífica, oferta pelo pecado e oferta pela culpa. Então, cada uma delas dá o detalhe. Você vai pegar os miúdos, vai tirar não sei o quê, vai pegar a 4ª parte, coloca não sei o que lá. Se for uma ave, vai abrir a asa, vai tirar não sei o quê, vai quebrar o pescoço dele. Isso tudo o sacerdote que tinha que fazer. E como ele ia oferecer o animal em sacrifício. E o interessante é que cada um desses sacrifícios, ele foi cumprido por Jesus na cruz do Calvário. Todos eles. Então não tem... Por isso que a Bíblia diz, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não precisa mais fazer os 5 coisas, ou seja lá o que for, né? Então, a palavra perante o Senhor, como eu disse, aparece 60 vezes essa frase no livro de Levítico. Então, as leis são variadas, são leis gerais, leis específicas, leis rituais, leis morais, leis severas e outras leis um pouco suaves. Então, lembre-se que Deus está dando lei a um povo que viveu 400 anos escravo no Egito. Então, eles não sabiam que era lei, eles não conseguiam pensar, eles não conseguiam concatenar as coisas. Não tinha, porque ele foi um povo que pegava e trabalhava só que escravo, sem direito a nada, com direito de ficar calado. Então, a gente precisa aprender a nos relacionarmos com Deus. O que a gente aprende com o livro de Levítico? Em primeiro lugar, anote isso aí no seu coração. O homem complica, Jesus simplifica. Então o homem complica, ele vai criar regras, forma de coisa, você vê, né, a forma como é que vai fazer, como é que eu chego até a presença de Deus, como é que eu posso obter perdão de pecado. Então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem regra, tem forma, e aí cria uma série de ritos. Eu já comentei com vocês um casal amigo meu, crise no casamento, e aí a pastora parece que é, como é que eu vou dizer, cara? Sei lá, mago, fada, porque a pessoa chega, o casamento tá ruim. Aí a pergunta, eles casados no cartório, casado legal, não era nem amaziado, amigado, nada não, casado direitinho, no papel. E aí casado no papel, e aí a pastora não tinha o que dizer, porque o casamento estava ruim. Aí dizia, porque vocês não tiveram a bênção de Deus, vocês não casaram na igreja. Casaram no cartório. Então, aí a gente vai ter que fazer o seguinte, vocês vão tirar as alianças, vocês vão me dar as alianças, eu vou ficar com a aliança de vocês durante 3 meses, elas vão ficar comigo, aí eu vou estar orando pela aliança. Durante 3 meses vocês não vão ter relação sexual, então o casamento já está ruim, vai para a vala, né, velho? Né? Então vai para o saco, né? Então, 3 meses, tá? Então 3 meses sem ter relação sexual, e aí vocês vão viver um período de santidade, depois vocês vão vir aqui, aí eu vou abençoar o casamento de vocês, vou abençoar a aliança, vou botar a aliança no dedo e catapof, acabou o casamento, foi dar ótimo, ficou bom. Que coisa interessante, acabaram os problemas.
A mulher não é mais chata, não briga, o marido não vê futebol, olha que coisa boa, né? E aí eu fico doido com essa maluquice. Como é que são 3 meses? Pautado em quê, cara? 3 meses? De onde a pessoa tirou um troço desse? De 3 meses? Por que 3 meses? E quem é a pessoa para dizer que vai abençoar a aliança? Então o problema não é porque a pessoa é teimosa. O marido é teimoso, a mulher é teimosa. Não, é porque não abençoou a aliança. Agora abençoa a aliança, bota no dedo e tudo acontece. O homem complica, Jesus simplifica. Então, em Levítico 1:4, diz assim, você já ouviu falar no bode expiatório? Pois é, Levítico aqui, ó. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos meus pecados. Então, às vezes, antes de sacrificar o animal, o cara pegava, botava a mão na cabeça, é como se os pecados tivessem sido os seus pecados, tá? Porque o sacerdote era o cara que só mediava isso. Então, você vinha trazer o animal, eu pegava aqui como se estivesse pegando os seus pecados, botava a mão na cabeça do bicho, passava para ele. Às vezes ele soltava o bicho e às vezes ele sacrificava o bicho. Então, como era complicado se comunicar com Deus? Você já parou para pensar que você tem livre acesso a Deus? Que bênção que é hoje, hein? Você não precisa desse negócio de ir para coisa, levar sacrifício, bode, ovelha, carneiro, touro, ave, passarinho, rolinha, não tem nada disso, cara. Agora você, né, imagina como é que é. Eu preciso pedir perdão do meu pecado porque eu briguei com a minha mulher. Beleza, chego lá, imagina, fila, né? Só tinha um tabernáculo, fila. Aí tá aquela fila lá, aí eu vou, onde é que eu compro o bode? Compro o bode lá com fulano, vai lá, compro o bode, fica na fila, espera. Aí o cara vai, você tem que se purificar. O cara pega o sangue, bota na orelha, bota na ponta do dedo, bota não sei o quê. Você 2 dias para poder pedir perdão do pecado ou de qualquer coisa assim, né? Para poder pedir perdão. Então entrar numa fila, esperar tudo isso, o pecado ser transferido para o animal. Então o livro de Levítico esclarece, né? Quando o Novo Testamento diz que Jesus se fez sacrifício por nós. Aí a gente entende o que é o sacrifício. Quando fala no Novo Testamento que Jesus se fez sacrifício por nós, se você não lê Levítico, você não consegue entender a magnitude do sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Aprendemos que no sacrifício Deus não gosta de resto, né? Deus gosta que seja feito de carinho. O holocausto era um sacrifício que seria completamente queimado. Porque às vezes o cara levava um sacrifício, dependendo do que fosse, perdão de alguma coisa, o cara levava a picanha, a alcatra, levava de volta para casa. Parte ficava com o sacerdote, com o levita, porque eles não plantavam, não podiam negociar, eles só trabalhavam para servir a casa do Senhor, como se fossem missionários. O holocausto era consumido inteiro, não tinha parte nenhuma para ninguém. Então, quando você vai em 1 Crônicas 29, quando Davi compra a Eira de Araúna, que é o local que era o monte que Abraão ofereceu a Isaac, Monte Moriá. Então ele vai lá no Monte Moriá, ele compra o Monte Moriá e Deus escolhe aquele lugar para ser o templo. E quando o cara fala, o senhor não precisa pagar nada, eu vou dar para o senhor de presente, o senhor é rei, pode escolher quantos metros quadrados quer. E Davi diz assim, não oferecerei holocausto que não me custe nada. Ele falou assim, eu vou pagar por isso. E o holocausto é esse aqui, onde a oferta era completamente queimada. Existiam ofertas de manjares, ofertas pacíficas, né? Oferta pelo pecado, que liquidavam a dívida por completo, né? As ofertas da culpa, né? Então, se alguém enganasse o outro, etc e tal, numa propriedade, ele tinha que levar. Então, Deus está reorganizando e ensinando o povo a se relacionar com ele. Talvez você diga assim, pastor Pedrão, Deus não será que não teria uma forma mais fácil? Assim, sei lá, pegar um WhatsApp e só colocar número 1 faz isso, número 2 faz aquilo, número 3 faz isso. Isso. Hoje daria, naquela época não. Então, por isso que a hermenêutica, que é o contexto histórico-social, é vital no nosso entendimento. Então, nós temos que entender que todo povo que chegava até a presença de uma divindade tinha que fazer isso. Derramamento de sangue. E aí Deus está modificando algumas coisas, dizendo como deveria ser o proceder do seu povo, porque o nosso Deus não é um Deus superficial. É um Deus que se preocupa com você como um todo, né? Por isso que eu digo que Jesus ele simplifica as coisas até o dia de hoje. O evangelho é simples, a salvação é simples. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Simples. Ladrão na cruz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo. Simples, mas o homem complica.
se não for batizado, se não fizer a classe de batismo, se não fizer a classe de catecúmenos, se não ler a Bíblia um ano, se não ficar não sei o quê, regra. Deus não é assim. Jesus fala, o meu fardo é leve. O que eles colocam sobre vocês não é o fardo que eu dou. É outro fardo. Por isso que a religião, ela perdeu o seu papel original da sua etimologia, palavra, religião religare. Então é ligar aquilo que se desligou. O homem se desligou de Deus. A religião é para pegar o homem e colocar na tomada de novo. Ela perdeu a sua essência por causa da quantidade de regra. Por isso que Deus mandou Jesus para simplificar as coisas e fazer com que você tenha livre acesso a Deus. Amém? Você consegue enxergar a simplicidade do evangelho ou você é complicado? Abre teu olho, hein? A gente às vezes é pautado mais em regras do que na palavra de Deus, né? Segundo lugar, a gente aprende no livro de Levítico que nós não podemos dar margem ao pecado, porque o pecado é extremamente cruel. Não brinque com o pecado, porque o pecado ele não brinca com você, né? Se você brincar com o pecado, qualquer coisinha é extremamente perigoso. E olha só o que diz Levítico 4:27. Aí você vai entender melhor o que Jesus fez pela gente, como é que ele facilitou a nossa vida, né? Imagina só, você está sem grana, né? Aí você pecou. E vai que morre e não pediu perdão do pecado. Como é que funciona? Eu preciso pegar lá, levar o cordeiro e oferecer como perdão do meu pecado. Levítico 4:27. Se uma pessoa do povo, sem querer, quebrar uma das leis de Deus e for culpada de fazer aquilo que o Senhor proibiu, logo que for avisada de que cometeu pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito para tirar o pecado que cometeu. Posso dizer como é que seria a nossa vida? Sair da CB Rio, vai comprar cabrito assim lá longe, amigo. A gente tem uma plantação de cabrito, né? Cabrito não se planta, eu sei. Mas aí você chega, aí faz negócio, o cara fechou o carro, assim, ô palhaço, tá achando o quê? Pronto, arruma uma cabra aí que eu preciso lá pedir perdão. Vou lá pra cabra, tem a fila, eu espero, não sei o quê, passa aí. Aí a minha mulher falou assim, não, porque eu chegou assim, o que tá maluca, pô? Ah, não sei o quê, vai, então eu vou pra casa da sua mãe. Eu falei assim, você compra outra cabra, como lá, compra outra cabra, vou, levo. Você tem noção como é que Jesus simplificou isso? Acabou, cara. Acabou. Então está mostrando aqui exatamente o valor, né? Então o pecado hoje ele foi renegado a um segundo plano. O pecado é tratado com banalidade, o pecado é algo inofensivo, o pecado é algo que não oferece perigo. Eva pensou assim, quando ela achou que não ia ter problema nenhum comer da fruta, né? O povo na época de Noé pensou que não tinha problema nenhum em entrar na barca, na arca, não é isso? Os moradores de Sodoma e Gomorra acharam que não tinha problema nenhum, que aquele anjo lá era baboseira, né? E o pecado não é algo para se conviver, é algo para você retirar da sua vida, banir, fugir, né? Então é algo que precisa ser colocado em prática na nossa vida. E a Bíblia ensina por demais o alerta e o perigo de conviver com o pecado. O problema é que hoje nós aprendemos a conviver com o pecado. Pior do que isso, a gente aprendeu a não reconhecer o pecado. A gente não consegue. Você vê que naquela época também o povo já não conhecia muito. Se um cara pecar sem saber, porque ele não, aí fala assim, ai mano, olha isso, cara, errou, hein, velho? Pecado aí que você fez, hein? Ah, então vou lá comprar uma cabra e vou oferecer. O cara era alertado. Por quê? Porque ele não tinha noção. Ele já não sabia. E hoje em dia a galera também, velho. A galera hoje está completamente perdida, achando que nada é pecado. Pecado é matar, pecado é não sei o quê. O outro não é pecado. Não, que isso aí é besteira, isso aí todo mundo faz. Mas você não é todo mundo. Você é filho do Deus Altíssimo, amém? Então não é assim que funciona. Então quando cometemos um pecado, a nossa reação deve ser imediata. Né? É isso que Levítico está ensinando. Se você reconheceu que pecou, vai lá, pega o cabrito. Se você reconheceu que pecou, pare e diz, Senhor, me perdoa. Pronto, acabou. Tão fácil, né, gente? Tão fácil, né? Perdoa, Senhor, e me ajuda a não cometer os mesmos pecados. Ele vai ajudar você, se você confiar nele, né? Então a gente não deve dar espaço a esse tipo de coisa, porque o cristão não é todo mundo. Você é povo de Deus. Você crê nisso? Diga amém. Você é povo de Deus, você é sal da terra, luz do mundo. Jesus morreu por você, Jesus tem e quer fazer muito mais por você. E hoje, agora, é hora da mudança, é hora de uma reflexão profunda, é hora de você reconhecer seus erros, suas limitações, reconhecer os seus pecados e parar toda hora de ficar pegando cabra, né? A gente parar e dizer assim, cara, eu preciso me ajeitar. Eu não posso mais ser assim. Eu sou um cara que, eu sou uma Ferrari, eu vou de 0 a 100 num minuto, sabe, para sair do negócio assim, né? Da linha, minha cachorra Babi, quase matei ela.
né? Não fala para os caras que cuidam do negócio dos animais aí para ninguém me processar. Eu até gravei um peso com a Babi, fiquei com remorso. Eu peguei a Babi e levo a Babi para passear. Shih Tzu, todo mundo fica feliz da vida. Se eu não fosse crente, diria que é olho gordo em cima da Babi. Aí pego a Babi, desço com ela, Shih Tzu, que é um cão preguiçoso, burro. Aí pego a Shih Tzu, desço com ela, vem Babi, vai comigo aqui, ó. Sem coleira, sem nada. Todo mundo de coleira e eu sem. Babi, bora. Ela vai lá, cheira. Por que não faz logo o xixizinho e tudo, né? Mas cheira. E você tá com pressa, né? E cheira. Aí vai lá, tal, espera, levo ela para passear. Aquele dia eu fui gentil. Eu caminho com ela, vou até assim, metade assim, da quadra ali onde eu moro. Aí fui até o fim da quadra. Falei, hoje eu vou ser um pai bacana, né? Pai de cachorro, acredita? Aí fui lá, levei ela até o final. Aí voltei com ela. Aí tal, eu voltei, abri o portão. Ela fez tudo, número 1, número 2, número 3, número 4, fez tudo lá que tinha que fazer. Aí abro o portão, entro. Aí abro o portão aqui do meu apartamento, do prédio, né? Abro o portão, a Babi tá vindo. Eu falei, vem, Babi, vem, Babi, vem. Babi, vem, Babi, vem, Babi. Foi embora. Ela vazou. Aí meu joelho ruim, né? Aí eu correndo, capenga atrás dela. Babi, vem cá, Babi, vem cá. Ela olhava pra mim e corria. E não tava brincando, não. Ela tava fazendo de pilantragem mesmo. Não era... Brincadeira é uma coisa, pilantragem é outra. Aí eu fiquei bravo, rapaz, porque eu falei assim, eu tô sendo leal a sacar dela, velho. Tô levando ela para fazer os negócios dela, eu tô perdendo meu tempo, precisava ir embora, tô sendo gentil com ela, fazer isso comigo, faz com outro. Aí pego aqui assim e vou, Babi, para, Babi, já tô voltando, dando a volta na quadra inteira. Babi, para. Aí ela foi aqui assim, Babi, para, já tirou o chinelo. Babi, para. Aí ela parou, ela foi e deu a chinelada nela. Muito carinho. Deu a chinelada dela, ela rodou umas 3 vezes assim, ó. Eu queria jogar ela na parede, né? Eu queria jogar dentro do lado do lixo, que dá pra alguém. Aí deu uma pau. Falei assim, não pode, Babi. Vamos embora, Babi, vem. Aí pá, foi embora de novo. Acredita? Foi embora de novo. Aí eu fui atrás dela, assim, eu peguei ela com a mão assim, sabe? Aí eu assisti aquele adestrador de cão, já viu aquele cara? Já viu? Ele quando pega o cachorro brabo, onde é que ele pega o cachorro? Aqui, ó. Que é como que o cachorro é dominado. Peguei na goela dela. Não pode, não pode. Ela... Aquele dentinho tudo torto, né? Eu peguei... Não pode. Aí segurei ela no colo, não botei no chão. Aí pegamos, entrando no elevador, quando chegamos em casa, fiz com ela igual bola de boliche. Peguei e joguei ela assim, ela vai... né? Pá. Aí muitas vezes Deus faz isso com a gente. Acredita? Deus abre a porta e fala assim, entra aqui. E você vai indo, vai embora. E Deus vai atrás de você, velho. Igual foi atrás da Babi. E você não ouve. Deus fala, para. Aí você não para. Aí quando você para, Deus vem e dá uma chinelada. Repreende e disciplina quem amo. Pau! Bateu. E às vezes você não aprendeu. Deus vem, você não vai. E vai embora de novo. Entendeu o lance? Então, a gente precisa, né? Hoje a pregação foi sobre a Babi. Primeira Babi. Então, é a hora da gente reconhecer as nossas limitações, né? Então, aí peguei a Babi e tal, e falei assim, agora também vou fazer o seguinte, vou botar coleira nela para deixar de ser besta. Aquela coleira que você limita, aquela que você malda, sabe? O cachorrinho vai indo, e você trava aqui, né? Aquela coleira é uma maldade, né? Que ela sabe o espacinho dela, ela já sabe. Quando ela não sabe, você tá, né? Eu falei, não vou. Deixa eu ver se ela aprendeu. Bora, Babi, vem. Aí, pá. Vem, Babi. Juntinho, amigo. Aprendeu. Posso falar uma coisa? A Babi é mais inteligente do que muita gente que está aqui dentro da igreja. Uma chinelada ela aprendeu. Deus dá várias chineladas e você não aprende. Até quando Deus vai precisar dar chinelada em você? Para que os seus olhos se abram e você perceba. Babi aprendeu. E você? Terceiro lugar. A gente aprende em Levítico que se relacionar com Deus é ser guiado e orientado por Ele. O relacionamento não é um monólogo, querido. O relacionamento não é assim, Deus faz as minhas vontades. Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Deus, eu preciso. Deus faz. Deus. Não. É quando você pergunta, Senhor, o que tu queres? Qual é o teu plano para a minha vida? Senhor, qual é a tua vontade? Isso é aprender a se relacionar com Deus. É você aprender a ser orientado e guiado por Ele. Levítico 18:30 diz, obedeçam a todos os meus mandamentos
e não imitem os costumes imorais dos povos que moravam naquela terra antes de vocês. Não se tornem impuros. Deus está falando aqui já um alerta quando o povo entrar na terra prometida. Eles não tinham entrado não, hein? Estavam parados no Monte Sinai. E ele disse, obedeçam a todos os meus mandamentos e não imitem os costumes imorais. Sabe qual é o problema hoje? A galera imita mais os costumes imorais da nossa sociedade do que obedece às leis de Deus. Isso é o que a gente tem feito. Sabe, a gente deve buscar o equilíbrio na nossa caminhada com Deus. Não podemos ser levados a extremos. Não podemos dizer que amamos a Deus. Você ama a Deus? Amo. Você ama a Deus? Amo. E não se submete à vontade dele. Isso não é uma coisa nenhuma. O amor é quando você se submete. É quando você se sujeita. É quando você obedece, né? Então, o nome disso é rebeldia. Quando você diz que ama, mas não obedece, né? E o livro de Levítico vai falar muito sobre santidade. O termo hebraico kadosh. Santidade aparece 80 vezes em todo o livro, né? Kadosh quer dizer santo. Ser santo não é ser carola. Ser santo é ser diferente. Ser santo é você não tomar a forma do mundo, é não se acostumar aos costumes imorais do povo qual a gente vive e convive. Deus chama o povo para uma santidade. O caráter de Deus tem que ser imitado. Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Né? E esse é o grande desafio. Quando o povo foi entrar na terra prometida, Josué 3, verso 5, ele fala o quê? Ele não diz, gente, nós vamos invadir a terra amanhã, ok? Então é o seguinte, ó, todo mundo pegando musculação, barra, pega espada, vamos treinar 8 horas por dia para poder conquistar a terra. Ele diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Entendeu a arma de Deus como é diferente? Ninguém ficou amolando espada. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu quero que Deus faça as maravilhas, mas eu não quero ser diferente. Como é que funciona a vida? A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Sério, né? Se você não buscar ser diferente, não lutar para ser diferente, segundo a Bíblia, a gente está fora do padrão divino. Por isso que eu quero orar com você e por você nessa noite. Você tem vivido uma vida separada de Deus? Ou você pode dizer que está aos pés dele? Você vive uma vida de obediência a Deus ou você obedece aos desejos e anseios do seu coração? Você submete as coisas a Deus ou você é o Deus da sua própria vida?